Prótese mecânica para paciente jovem que pode usar anticoagulante. Porque qual é a principal vantagem? Esse tipo de prótese teoricamente dura o resto da vida e a gente nunca mais precisaria de outra cirurgia cardíaca para esse paciente. Mas será? O que pode dar errado no meio do caminho? Eu trago hoje para o 9º episódio do Eco Insights meu caso mais desafiador de 2023. O nosso esquenta para o Congresso do DIC que acontece daqui uma semana, lá em Salvador. Esse paciente tem 53 anos e em 2020 ele trocou a válvula mitral por causa de uma ruptura de cordoalho. Colocou na época uma prótese biológica. 2 anos depois, no final de 2022, ele precisou trocar de novo porque a prótese apresentou dupla disfunção e dessa vez foi trocado por uma prótese mecânica. O relato foi de uma cirurgia tecnicamente bastante difícil, mas o eco de controle mostrou uma prótese bem posicionada e sem alterações significativas. Mas dessa vez, só 2 meses depois da cirurgia, o paciente voltou a apresentar sintomas. Uma dispneia classe funcional 3, com ortopneia, edema de membros inferiores, realmente estava muito sintomático. E aí fez um novo ecocardiograma, que foi descrito como leak periprotético importante. Você sabe o que é? O leak é o refluxo de uma prótese, ou seja, um vazamento. Ele pode ser central, ali na região dos folhetos, ou pode ser por fora do anel protético, que a gente chama de leak paraprotético. Esse último é de pior prognóstico, porque está relacionado à falência da prótese e uma necessidade maior de retroca. Então foi assim que eu conheci esse paciente, um jovem que já tinha feito 2 cirurgias cardíacas em 3 anos e o último eco avaliando um leak periprotético importante. Vamos lá! Começando aqui no transtorácico, paraesternal eixo longo, a gente vê a prótese mitral mecânica com a abertura de seus discos aparentemente preservada e colocando o collar parece mesmo ter um refluxo aqui. No paraesternal eixo curto, com foco na válvula tricúspide, a gente tem um refluxo pelo menos moderado aqui e uma baita pressão sistólica do VD, indicando bastante repercussão e justificando a clínica tão exuberante desse paciente. No paraesternal eixo curto do VE, um ventrículo esquerdo com contratilidade aparentemente boa. Nas janelas apicais, novamente a prótese com aparentemente 2 jatos de refluxo mesmo e uma certa hipermobilidade. Agora chama atenção essa alteração aqui, no segmento basal da parede lateral do ventrículo esquerdo. Será que é uma alteração segmentar? Será que em alguma cirurgia prévia a artéria circunflexa foi lesionada, infartando aqui essa região? Então aqui eu segui para o transesofágico. Eu foquei bastante na prótese mitral, desde 0 graus, rodando o ângulo progressivamente, primeiro sem o collar e agora com o Doppler colorido, mostrando realmente um jato de refluxo periprotético enorme, mais adjacente ao apêndice atrial esquerdo, passando por fora do anel mitral, que não gera dúvidas, um refluxo periprotético realmente importante. A medida da vena contracta no seu maior jato deu de 0,35. O 3D ajudou demais nesse exame. Veja a imagem da válvula mitral, com um leak periprotético enorme aqui, mais na região anterolateral, digamos em 10, 11 horas, e outro aqui às 17 horas mais ou menos. Mas chama muita atenção também uma hipermobilidade, uma instabilidade mesmo da prótese na região posterolateral, próximo de onde tem também aquela alteração segmentar do ventrículo esquerdo. Por que será? Além disso, repare bem aqui nos refluxos para o átrio esquerdo. A gente tem um refluxo periprotético grande, ok, esse já foi visto, mas aparentemente tem um aqui do lado, um jatinho menor, mais lateral, que parece estar comunicando o ventrículo esquerdo com o átrio esquerdo, como se fosse uma comunicação atrioventricular. Mas o que é isso? Foi aí que, revisando as imagens com o nosso Heart Team, a gente concluiu. Isso não foi um infarto prévio do ventrículo esquerdo, mas essa imagem corresponde a um pseudoneurisma do ventrículo esquerdo que está contido apenas pelo pericárdio ali. Mas o que será que aconteceu? Então, provavelmente aconteceu a complicação mais temida dos cirurgiões, uma disjunção atrioventricular. O meu maior medo em uma cirurgia retróca mitral é a disjunção atrioventricular. A disjunção atrioventricular com ruptura do sulco atrioventricular e sangramento. É uma complicação muito grave. Você já viu essa complicação? Então provavelmente houve um trauma na região do anel mitral posterior, ali na região do sulco atrioventricular. Quando isso acontece no intraoperatório, geralmente ocorre um sangramento de grande monta com a formação de hematoma na região que vai se estendendo e destruindo a arquitetura do coração, separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. A mortalidade intraoperatória dessa complicação é mais do que 50% dos pacientes. Existem 3 tipos de disjunção atrioventricular. Essa que eu falei é do tipo 1, mas pode acontecer mais para baixo, ali na base dos papilares, que seria do tipo 2, e no meio do caminho entre os 2 pontos seria do tipo 3.
Mas como que pode ter acontecido isso com o nosso paciente se não havia relato no intraoperatório dessa complicação? E nem no eco de controle, a gente não viu sinais de disjunção atrioventricular. Então, existem relatos na literatura de disjunção atrioventricular tardia, que não acontece no intraoperatório. Realmente são mais raras e a morte não acontece imediatamente porque o pericárdio contém aquele hematoma. Parece que foi isso que aconteceu com o nosso paciente. E agora? Como tratar um paciente muito sintomático que já foi submetido a 2 cirurgias em menos de 3 anos? Ele queria a todo custo uma alternativa percutânea. E a gente discutiu no nosso Heart Team e até com profissionais de outros centros se haveria alguma alternativa para pelo menos tratar o leak periprotético percutaneamente. Acontece que aí o pseudoneurisma ficaria sem tratamento e o risco de rotura seria iminente. Então a gente optou por indicar uma 3ª cirurgia cardíaca. E você confere aqui como é que ficou. Começamos com o explante da prótese mecânica e aqui deu para ver certinho esse leak periprotético maior. O próximo passo foi corrigir o pseudoneurisma e a opção aqui foi colocar um retalho de tubo de Dacron, calculado exatamente para tapar aquele orifício mesmo, fazendo uma ponte entre o átrio e o ventrículo novamente. Passando ponto a ponto, veja descer o reparo aqui no local do pseudoneurisma e o seu resultado. Em seguida, foi implantada uma prótese mitral biológica usando o recém-costurado arcabouço de Dacron como sustentação. Veja as imagens da prótese descendo aqui. E agora a saída de SEC. O ventrículo começa a bater, ainda um pouco lento. A gente vê bem certinho a parede de Dacron tapando o pseudoneurisma aqui, ainda com sangue no interior dessa cavidade, mas que em poucos minutos já foi trombosando, formando coágulo na região que servirá de sustentação aqui também, acabando com essa comunicação atrioventricular que tinha antes. Agora veja como ficou a prótese. Parece bem estável, sem regurgitação nem central nem periprotética. Veja também as imagens do 3D da prótese em face, que não mostra mais aquela instabilidade. Esse foi um caso extremamente desafiador. Um paciente jovem que fez 3 cirurgias cardíacas em 3 anos. Realmente uma história incomum. Mas esse paciente se recuperou super bem. Uma fisioterapia intensa, adequada, a idade jogando a favor dele, a família ao redor, tudo isso contribuiu para um resultado ótimo dessa cirurgia. Esse foi o penúltimo caso do Eco Insight, nosso esquenta para o congresso do DIC. Tem mais um caso pela frente ainda antes do congresso. Nos vemos mais!